desbrigamento para retirar tecido desvalorizado, resto de corpo estranho. Depois do desbrigamento, daí faz um passo de hemostasia de novo, porque se você desbridar, vai voltar a sangrar se não estava. Então, aí faz a hemostasia e vai escolher o fio para fazer sutura. Posso fazer sutura em ferida traumática intradérmica ou chuleio contínuo? Por que não? Eu já falei isso ano passado? Então vocês me quando eu falo assim, o professor já falou, passa, então passa. Porque é contaminada, você pode ter o risco de fazer contaminação profunda. Beleza. Novidades, evitar hematoma. Como é que evita hematoma? Não deixando espaço morto. E como que eu faço isso em ferida traumática? Você pode fazer uma sutura lá dentro. Em ferida traumática? Não, pressão lá dentro. O que é? Você falou, eu não ouvi. Você pode fazer tipo, se está muito afastado, você pode fazer uma suturinha lá dentro. Pois é, mas ferida traumática tem um porém. Até pode, mas ferida traumática tem que lembrar de uma coisa. A gente nunca pode fechar espaços mortos, coaptando bonitinho, como na cirurgia limpa. Pelo mesmo sentido que você não pode usar uma sutura contínua, por que não pode usar sutura contínua? Por causa que pode dar uma processo inflamatório e virar um. Pois é, porque tu suturou, cortou a borda muito bonitinha aqui fora. E se você fizer esses pontos de espaço morto, é mais ou menos como fazer uma sutura contínua na superfície. Você pode dificultar a eventual saída de secreção. Então, o espaço morto a gente até diminui sim com pontos no ferida traumática, mas não tão bonito quanto na cirurgia limpa. E tem um porém, que é o que? Tá faltando? Podreno, tá? Tem que drenar. Então, às vezes, a gente não faz fechamento de espaço morto, só drena. Vai depender do tamanho da ferida. Se uma ferida é muito grande, aí não tem jeito. Tem que dar uns pontinhos de espaço morto. Mas, a princípio, só drena. Por exemplo, a abscesso cervical, que eu abro o pescoço de fora a fora, em qualquer cirurgia cervical eu tenho que vir lá, coloco o dreno, fecho o plano de platisma, depois vim fechar o ponto de pele, tá? Faz vários fechamentos por planos. No abscesso, só pontão de nylon simples, grande, bruto. Não fecha por planos bonito, não. Então, ferida contaminada, ferida traumática, a gente prefere drenar esse espaço morto do que aproximar bonitinho por planos. Curativo. Vou voltar aqui. Ferimento com sinal de infecção devem ser tratados com limpeza rigorosa. O leito da ferida deve ser mantido úmido e recoberto com vaselina. Esses ferimentos com sinais de infecção, gente, são ferimentos que, não vão ser suturados. É o ferimento que vai deixar aberto por segunda intenção. É uma outra boa coisa que vocês não costumam pensar. Porque é difícil chegar a um ferimento traumático infectado. Pensa no ferimento traumático. Não é o comum. É comum chegar limpo ou contaminado. Agora, infectado com pus para valer, esse não é tão comum, tá? E aí, esse ferimento você vai lavar vigorosamente, vai desbridar e não vai suturar. Esse fechamento agora é que nem a mordedura do cão, que vai ficar aberto por segunda intenção. É uma coisa que eu fico ensinando na cabeça de vocês também, que pode suturar a mordedura do cão. Mas eu falei pra vocês que a mordedura do cão, que ela pode ser suturada, levando em consideração a área nobre, função do órgão
e às vezes uma deformidade muito grande, sei lá, uma semi-avulsão. Se for uma avulsão total, aí você tem paciência, tem que fazer. Mas às vezes, o Jefferson uma vez me mostrou um ferimento de um amigo dele que caiu de moto e fez assim, ó, um pedaço de pele do braço inteiro, com o joelho, sei lá, sem que era um negócio muito grande. Então, aquilo ali, querendo ou não, compromete a função do membro, apesar de ser braço, perna. E quanto tempo aquele negócio que está pendurado vai demorar para cicatrizar a segunda intenção? Então ali o bom senso deveria ter mandado, era para ter lavado, colocado o dreno e ter suturado, tá? Agora veio o cachorro, mordeu ela bem aqui. Eu vou suturar ou vou deixar aberto? Não, ele mordeu, chegou a abrir, mas não tem arrancamento e não tem isso que eu expliquei aí da metade do braço dela cair fora. Ó, ou é ou deixa que é. Não pode ficar em cima do muro. Aproximado. Não, aberto, extensão, tá? Então é porque às vezes eu fico falando pra vocês da exceção, e aí o artigo também traz que pode ser estruturado, mas bom senso, gente. A mordedura de cão normalmente vai ser na perna do braço. E esse, se não tiver um defeito gigantesco que interfira na função, como eu dei o exemplo desse colega do Gerson, não é para se curar, porque é um ferimento muito contaminado. O que eu falo para vocês é que eventualmente vai chegar na face ou com grandes arrancamentos, e aí não, é bom senso. Se está comprometendo função, por exemplo, sei lá, pegou um tendão da mão, alguma coisa mais importante assim, que vai comprometer a função, e você tem a possibilidade de restaurar a função, não pensa, faz uma antisepsia boa, trata e dá antibiótico, tá? Mas aqueles ferimentos de mordedura, que são os mais comuns, em perna, braço, não vai alterar a função, infelizmente, esse tem que ficar aberto, tá? Segunda intenção. E aí o que ele fala aqui, o tratamento, eu já falei pra vocês sobre curativo, como é que lava, como é que orienta o paciente? Suturei. O curativo é estéril, certo? Quem faz o curativo é quem está fazendo o procedimento. Deixou fechado quanto tempo? 24 horas, que é o tempo que a pele leva ali para, teoricamente, ficar bonitinho. Como é que eu lavo em casa? Água, sabão, depois que tiver parado de sair sanguinho, aberto e seco, limpo e seco, tá? Só que agora, essa ferida de segunda intenção é ferida de segunda intenção. É ferida que vai ficar saindo um sanguinho, um trocinho ali mais tempo e que vai levar um tempo para cicatrizar da borda para o centro e da profundidade para a superfície. Como que eu tenho que manter ela? Limpa e seca. Eu fiz para vocês ali aquele raciocínio da epitelização, da profundidade das bordas, certo? Lembra que eu falei que quando vem eventualmente os ferimentos de segunda intenção, quando a gente tem só a escoriação, a rapadura, vai ter resto de folículo aqui da derme, e aí ele vai tanto migrar da lateral, as células, quanto da profundidade através ali do resto de folículo. Só que esse ferimento que eu estou falando de segunda intenção, normalmente é aquele ferimento que foi lá nas carnes, né? Então ele vai cicatrizar devagarinho daqui, epitelizar. Eu quero dizer isso aqui é epitelização, tá? Que vai trazer células queratinizadas e vai fazer a impermeabilização da pele novamente. Esse daqui não. A cicatrização, quando vocês forem, que é o próximo tema que a gente vai estudar, vocês vão ver que começa a ter depósitos de fibrina, e a fibrina, a elastina, colágeno, que vão transformando, ele vai fazer na contração da ferida, justamente para acelerar esse fechamento. Então, isso aqui primeiro vai ter aquele tecido de granulação, que é o vermelhinho, e até que isso aqui faça a contração, para ficar mais parecido com isso aqui, e que a célula de migração epitelial consiga fechar o ferimento,
isso leva tempo. E aí, para isso, se você coloca a tua gase seca e orienta ele a passar, o que vocês acham que coloca na ferida úmida? Como é que é esse curativo? Fechado, mas o que? Faça alguma coisa? Papaína? Não. É que me falaram papaína também. Se ela for mal passada de volta a gel, vaselina na cara. Isso eu já falei que vocês estão deixando eu falar de novo, não. Manter o curativo desse manutenção úmido para ter essa migração celular, tá? E aí o que vocês vão orientar para o paciente? Pode ser a vaselina, o ideal, mas, gente, nós pacientes às vezes são pobres, né? Não tem condição de comprar, às vezes é difícil de comprar. Então, o ideal é a vaselina ou a AGE, que é um óleo enriquecido com vitamina, ou óleo de girassol, tá? Pode passar óleo de cozinha. Aí ele não vai ter óleo de girassol, mas aí ele compra, né? Pelo menos a utilidade depois. Mas, assim, não tendo, é qualquer óleo. Qualquer óleo não, vai. Os óleos de origem, esses óleos vegetais, tá bom? Nem que você não pode usar babosa, não? Não pode. Ontem mesmo. Não pode. Olha, eu tive um poste, eu tenho passei babosa e tá tendo rapidinho o próximo. E esse cara está sozinho. Foi rapidinho, ó. Não sei se a doutora fez certo, mas a doutora falou para colocar a babosa. Gente, o problema dessas coisas, dessas feitiçarias aí, eu super acredito nas plantas, porque todos os medicamentos que você pensar, com certeza vem de alguma planta, né? À toa que tem um monte de gringo enfiado aqui na Amazônia ainda caçando a medicina milenar indígena. A questão é que, primeiro, concentração das substâncias é diferente e que você sempre vai ter um potencial de contaminação, porque a planta não está estéril, a planta está lá em contato com a terra. Então, o problema talvez não seja a babosa em si, às vezes ela é boa, o problema é o que você pode trazer de contaminante, tá? E aí, assim, enquanto a gente é leigo, Deus protege. No dia que você é médico e eu fizer uma orientação dessa e der ruim, é o seu na reta, tá? Então, sugiro a evitar essas recomendações ainda que você faz em casa. É o óleo de girassol mesmo que a gente recomenda, tá? Mesmo nos falta o óleo de girassol. Porque a gente sabe que os pacientes têm condição de comprar os outros óleos. Se tiver, aí é o AGE, A.G.E, que é a sigla do óleo enriquecido lá. Ou simplesmente a vaselina, que é só um meio úmido. Aí pode passar também aqui, ó, Nebacetin, né, que é a pomada, ou sulfaderazina de prata. A sulfa, gente, é uma pasta branca que tem toda UPA, todo BS, pelo menos por onde eu andei tinha, tá? E é ela que vocês vão usar nas queimaduras. Então, nas queimaduras, nas escoriações, é a sulfaderazina de prata que a gente usa. E eu usava ela porque ela é uma pasta. Se chegar miíase, sabe, miíase, aquela coisa nojenta, a gente tem que dar ivermectina para o paciente e tem que tirar os vermes manualmente. E é terrível aquilo lá. E aí você tem que abafar os vermes com vaselina pomada, vaselina gel, para eles sufocarem e quererem sair. Porque você vai lá tirar, mas sempre tem um profundo que você vai ter que tirar de novo no outro dia. Então, não tinha vaselina gel, vaselina creme, não tinha em Londrina. Então, o que eu usava? Era o que tinha. Metia sulfadiazina. Não é pelo antibiótico, pela sulfadiazina, pela bactericida. É pelo efeito pasta, de oclusão, tá? Então, a dica que eu tinha que usar porque eu não tinha outra coisa. Professora, aquela rifocina, ela é recomendada para tudo. O que é rifocina? Aquele laranjinha. Que laranjinha? Abre aí, rifocina, vê o que é, vê o que tem na rifocina aí pra mim. Minha mãe faz. Mas agora não pode mais, porque você só com receita agora.
É que a rifocina antiga, vê primeiro o que é a rifocina. Não, vê no frasco que está escrito. É um antisséptico para machucar. Não, mas eu quero o composto. Agora vocês são médicos, né? Hã? Rifamicina. Só rifocina? É SP sal sódico. Ah, não estou conformada não. Aqui fala que contém propilenoglicol, ácido ascórbico, metabisulfito de potássio, desidratado de sódio hidratado, hidróxido de sódio e água purificada. Ah, essa é a rifocina Nutella. Nem iodada essa daí né? Certeza. A rifocina, ela foi proibida, eu acredito que, aqui ó, princípio ativo novo, rifamicina. Foi modificado. Ela tinha bovidine alcoólico, por isso que ardia. Não duvido de ter rifamicina. Ou é rifamicina que você leu? Sim. Mas falar de hoje tem que acompanhar tudo desse lado. Quando era pequeno, gritar bastante para fazer tempo. Rifamicina. Eles modificaram. Mas eu acredito que era polidinho alcoólico. Já viu? A prescrição de medicamento para dor, depois a gente já falou? Não? Analgésicos comuns, dipirona, paracetamol. Falei. Na prática, vocês vão ver que é prescrito diclofenac. Pelo menos quando eu passei no João Paulo, era receita de cefalexina e diclofenac. Falei não? Evitar anti-inflamatório, né? O artigo traz isso, por quê? O anti-inflamatório, ele vai interferir na cicatrização da ferida, tá? Só que assim, quando eu estava dando a cirurgia geral, é assim, nossa, você passa morfina, passa tramal, passa tudo menos anti-inflamatório. Por quê? Porque interfere na cascata inflamatória da cicatrização e pode causar deiscência. Tá, na teoria é verdade. Na prática, exagero, tá? E é um exagero que eu aprendi também na cabeça e pescoço, porque cabeça e pescoço otorrino tem tudo a ver, e os otorrino corticoide e anti-inflamatório, né? Então eu uso muito anti-inflamatório, as minhas cirurgias de tireoide todas só ficam com anti-inflamatório no pós-operatório e eu não tive nenhuma decência nunca. Então, desde que não haja abuso, não há problema, porque de fato o efeito, a potência analgésica dos anti-inflamatórios é muito boa e tem o efeito de reduzir uma inflamação que é inerente a um ferimento traumático, tá? Então, evitar abusos, cuidado, quem é que o paciente é um vozinho, porque tem gente, vocês são novos, se eu dar diclofenac aqui para vocês vão ficar tudo de boa. Agora, se eu der, às vezes, para um paciente idoso, a primeiro comprimido ele já começa a ter gastralgia. Então, só observa se o paciente já não tem uma restrição, né, já não tem queixa gástrica. Às vezes jovens que têm doença gástrica, né, aqui é tomado em jovens que tem gastrite. Então, pode usar, tá? Uma boa opção é o ibuprofeno, que é um analgésico e anti-inflamatório, mas depende da dose. Para adulto, gente, o ibuprofeno, para ter dose anti-inflamatória, tem que ser no mínimo 600 miligramas. Então, quem dá 300 está fazendo cosquinha. É 600 de 6 em 6, tá? E aí, ó, antibiótico. Para quem dar, para quem não dá. Lá na prova, tem uma questão, né, que eu coloquei para as duas turmas. E aí
fazendo a devolutiva para outra turma, eu vou aceitar duas respostas que foi em relação a... Primeiro, a ferida lá era potencialmente contaminada. Isso é indiscutível, tá? Glândula salivar. Só que quem colocou que era potencialmente contaminada, mas que não tinha indicação de antibiótico, eu vou aceitar, apesar de não ser essa a resposta que eu queria. Eu queria que tivesse sim antibiótico, porque é só o antibiótico da indução. E na prática esse sim a gente faz, esse até o CETOM deixa a gente fazer, tá? Então potencialmente contaminada, na prática a gente faz sim para todo mundo. A cirurgia que a gente não faz para todo mundo e que leva em consideração as características do doente para saber se faz ou não é a limpa, tá? Só que quando no artigo falava que em algumas situações de potencialmente contaminada não usava, eu vou aceitar, mas aí tem que estar justificado isso. Quem justificou que o paciente não tinha comorbidade, tarará, que não tinha fator de risco, aí essa resposta eu vou aceitar também. E aqui, é a mesma coisa. Então, as feridas limpas, aí ele até fala, ou mesmo contaminada para ele atrapalhar a nossa vida, só que esse ou mesmo não é toda. Então, bom senso, porque vai ter ferida limpa que você vai botar antibiótico? Vai. Por quê? Porque é um paciente, né, que tem comorbidade, porque é um ferimento muito grande, extenso, é um ferimento que você vai deixar um dreno, e o dreno é para drenar espaço morto, para prevenir seroma e hematoma, mas ele deixa uma via aberta para a bactéria. Então, bom senso. A priori, ferida limpa não é para pôr antibiótico. Mas pode, em alguns casos, colocar? Pode. Ferida contaminada é para colocar antibiótico para todo mundo? Não. Mas se você colocar, não está errado. E nesses casos, ninguém vai bater em vocês. E nas infectadas, aí não tenho dúvida. Aí aqui a gente vai tratar. Tá? É tratamento. Quem são as pessoas que precisam de antibiótico? Extremos de idade, presença das nossas comorbidades, características da ferida. Então vem aqui, ó. Então pode ser uma ferida limpa, mas só muito profunda, que está pegando a articulação, que está pegando, chegou no osso, que tem um espaço morto muito grande, que você vai ter que pôr dreno, tá? Então bom senso, não é qualquer ferida limpa ou contaminada. Configuração, sabe aquela ferida que a gente teve que desbridar e ficou aquele escurecidinho, azulzinho, que você fala, meu Deus, será que isso aqui vai morrer? Não sei, eu vou deixar antibiótico. Não está errado, porque tem um risco de sofrimento do tecido. Aí se você deixar ela fazer um processo inflamatório a mais, ocorrer o risco dela infectar, o que tu tem dúvida vai virar certeza. Exposição de articulação, tendão, cartilagem, grosseiramente contaminada, que não podem ser adequadamente limpas, especialmente se houver corpo estranho retido, ferida ou lesão por esmagamento, porque esmagamento é uma das piores traumas, porque causa lesão tecidual que você não consegue nem dar ponto, você tem que rezar para ver se o trem vai voltar. Mordedura de animais, ferimento em cavidade oral. Eu vou dizer para vocês, boca para contaminar é ruim, tá? É difícil, é isso que eu quero mudar. As pessoas acham que boca é contaminada por conta disso que tem antibiótico. Gente, para infectar uma ferida em cabeça e pescoço, tem que ser muito contaminada. É claro, tirando aquelas de abscesso profundo, que ficou coletada numa cavidade, um corte na língua, apesar de ser língua, não contamina. Por que, vocês têm ideia? Porque cabeça e pescoço a gente tem uma proteção natural contra infecção em relação às extremidades do corpo. Vascularização. É muito vascularizado. Então qualquer coisa chega tudo que é células de defesa. Mas também você tem uma cadeia linfonodal que bloqueia a infecção, ativa anticorpos mais rápido, mas principalmente porque é extremamente irrigado. Tecidos que não são irrigados, cartilagem, infecta, porque a célula de defesa não consegue chegar, o processo inflamatório é limitado pela vascularização local. Tá? Então, cabeça e pescoço, a gente tem uma certa proteção. Nossas cirurgias não... Sim.
eu ia falar que não contamina. Por outro lado, contamina porque faz fístula, a saliva também atrapalha a cicatrização. Mas assim, tem uma defesa à infecção. Prótese valvar ortopédica. Então, ó, prótese valvar ortopédica, a gente vai fazer antibiótico mesmo que não esteja envolvido no ferimento. Por quê? Uma bacteremia pode colonizar essa prótese, tá? E aí o antibiótico que a gente vai fazer é qual? É o bicho de pele. Cefalexina é a boa e velha cefalexina. Doxiciclina, eu vejo, é algo que a gente não prescreve tanto, tá? O pessoal da gineco prescreve mais doxi. Clinda, mas clinda em relação à cefalexina é bem mais cara. Então a cefalexina ainda é muito boa. Ou Bactrim, que é a sulfatrimetropina. Quando tiver mordedura de cão e gato, tem que acrescentar, aliás, acrescentar ou substituir a cefalexina pelo clavulin? Substituir, por quê? Hã? A monoxidina do flavonato de ambos pés. Porque ela já dá conta de pegar os gram-positivos, por isso seria redundância antibiótica, tá? Então, substitui pelo clavulin, porque o clavulin dá conta dos gram-positivos da pele. Pega os grãos negativos, os bichos de boca do cachorro. Ai, bem penicilina, ó. O povo adora minha bezetacil. Vai lá e toma bezetacil. Meu irmão mesmo me ligou semana passada. Ah, eu tô com aquele furúnculo de novo. Posso tomar logo bezetacil lá na farmácia? Aí, não pode. Porque, olha aí, ó. Penicilina, benzatina e procaína não estão indicadas como profilaxia nem como terapia de ferimento traumático, porque a sua ação sobre Staphylo aureus e epidermidis é nula. Então, para quem está tomando bezetacil por um furúnculo, está tomando de graça, não vai funcionar, porque o bicho é outro. Sua indicação está restrita a erisipela, amidalite bacteriana e como profilaxia do tétano, em casos onde não haja vacina ou imunoglobulina. É um troço interessante também, porque às vezes vocês vão estar lá em Cujubicho, Pinguaia, e chega um ferimento traumático que você quer fazer vacina antitetânica, mas não tem. Não tem vacina, não tem soro, muito menos. E aí, às vezes o paciente não vai vir para Porto Velho para tomar vacina jamais. O que você pode fazer? Uma bezetacil. Isso você vai ter, tá? Uma coisa legal para guardar na cabeça aí. Em relação à vacina, deixa eu ver que horas são. Vamos falar de vacina aqui. Desculpa, eu não entendi. Ferimentos traumáticos, eu posso usar bezetacil? Não pode usar. Não pode. Não pode usar porque ela não cobre os principais bichos de pele. Mas você pode usar ela quando você quiser fazer profilaxia do tétano, e aí você vai associar. Porque quando você quer fazer vacina de tétano ou soro de tétano, porque o ferimento tem alto risco de tétano, mas você não tem nenhuma nem outra, aí você pode fazer ela, mas só pensando na profilaxia do tétano. Quem aqui, todo mundo aqui toma vacina de criança, imagino eu, né? Ou tinha já algum pai da nova geração que era contra a vacina? Tá, todo mundo é raiz aqui por enquanto. Quem não tomou vacina ainda de tétano depois das vacinas da infância? Você trabalhando no hospital? Não, trabalhando no Ah, tomou. Eu achei que era. Tem que tomar a fica tem que entregar, não tem todo mundo. Mas eu também, tem que entregar todo mundo tomou. Ano passado, todo mundo teve. Ano passado, teve que tomar. Tétano vai 10 É a DT, gente, é a dupla adulta. É a que chama DT, no caso. Histeria e tétano. Vocês não me matam do coração, não, senão eu vou mandar já a coordenação vir aqui na sala, fechar a porta.
Mas eu tomei o. Você Ó, isso aqui vocês têm, vai cair na prova. Eu vou fazer só o resumo ali agora e eu não quero saber, tá dado. Isso aqui e o de antirrábica. É para ler o esquema de antirrábica e de antitetânica. O de antirrábica, eu quero chamar a atenção o seguinte: isso aqui é um protocolo do Ministério da Saúde, é grandinho, mas quando vocês chegarem bem aqui, ó, no sumário, vai ter profilaxia pré-exposição. Não é isso aqui que eu quero de vocês. Isso aqui, ó, profilaxia pré-exposição, titulação, conduta em possível vírus de raiva em pacientes que receberam esquema pré-exposição. Isso aqui não precisa. Quem quiser ler, fica à vontade, é interessante. Mas isso aqui é preocupação para o pessoal da veterinária que vai lidar com, né, tem um risco maior de acidente por raiva, é o pessoal que trabalha no zoológico, é o pessoal que entra na mata para mexer com os animais. Então não é isso, não é? Ninguém vai fazer vacinação pré-exposição para raiva. Raiva na nossa rotina, ela é pós-exposição, que é a partir desse 18 aqui, ó, conduta em caso de possível exposição ao vírus da raiva, tá? É daqui para frente. Fala, quem quer perguntar? Para a prova de esse tratamento de feridas, o antirrábico E a cicatrização que a gente vai ver ainda. Tem coisa pra caramba aqui. Fios eu acho que eu, por enquanto, eu vou deixar. e anestésico. Anestésico cai. Então vamos lá. Aqui tem coisa pra vocês lerem, vou deixar vocês lerem. Vamos pro quadro. E só pra vocês que eu não tô com a minha lista aqui, pra eu sair perguntando não. Era a minha que eu peguei. Quantos anos você tem? 28. A vacina antitetânica, a gente toma um esquema de criança e o reforço dela é com 4 anos de idade. Tá? Depois, você tem que tomar ela com quanto tempo? Alguém sabe? A primeira vacina. Depois é com 10 A anos. distância lá é... São 3 anos. 10 anos, não. Eu tenho meu cartão de vacina. Sabe por que não? 10 anos? 10 anos de idade ou 10 anos depois do 4? Eu achei que 10 anos. Eu acho que é depois da primeira 10 anos. 10 anos depois da primeira. 10 anos depois da última. Ah, tá. 14. Então a vacina antitetânica é isso. Você teoricamente tem que tomar um reforço a cada 10 anos. Tá? Então você toma lá, sei lá, um mês. Isso é problema de vocês quando chegarem na pediatria. E cai na prova de residência. Eu me lembro de mim até hoje no calendário vacinal, sentada no banquinho lá da UEL, pra prova, tentando decorar aquelas porcaria, porque caía na prova e caía. Cai calendário vacinal nas provas de residência. Então, tomava lá, sei lá, eu não lembro, mas tomava 3 doses, com tantos meses, 15 meses, e reforço com 4 anos. E aí, daqui você teria que tomar de novo com 10 anos, tá? Teria, porque em casos de gravidez ou trauma, feridas traumáticas, se você tiver tomado a vacina há menos de 5 anos, não precisa por enquanto tomar o reforço. Só que se tiver entre 5 e 10 anos, você tem que tomar um reforço. Adianta a dose. E aí, a partir de 7 anos, se ela teve exposição, aí ela começa a tomar. Mas se você tomou com 4 anos e se acidentou com 7, precisa tomar reforço? Não. Você só vai precisar tomar um reforço se você se acidentar depois dos 9.
porque é 5 anos que ela tem validade. Tipo, por que isso? Porque nesse período de 5 anos, a tua resposta imune ainda dá conta de combater caso venha desenvolver tétano. Depois de 5 anos já não tem tanta garantia, faz reforço. Isso serve para gravidez e para acidentes traumáticos. Então vamos lá. Você não lembra. Hoje, se você sofrer qualquer ferimento, você tomou nada de vacina aqui pela vida ainda? Quando a vacinação, a carteira de vacinação pegou fogo na minha casa, Aí, depois que pegou, nunca mais eu tomei vacina. que bom. Então você vai criar uma carteirinha nova e faz postinho semana que vem, repor tudo que é vacina, porque você é uma aluna de medicina e se duvidar já deve estar indo para alguma coisa, algum estágio, algum lugar. É obrigatório para vocês. E guardem a carteira vacinal. Agora até está de boa, porque agora vai tudo. Mas tenha certeza antes disso. A carteira de vacina é documento. Qualquer coisa que vocês forem fazer, vai viajar. Tem que ter carteira de vacina apresentada. Senão sai tomando tudo que é de vacina de novo. Vai assumir concurso, tem que ter a carteira de vacina. Vai fazer prova, sabe Deus o quê? Vai entrar no hospital, vocês têm que ter a carteira. Então não espera chegar no internato para ter que fazer tudo de uma vez, não, gente. Faça logo, tem um pedido a carteira de vocês. Tá? E todo ano a gente é obrigado a tomar a vacina que estiver circulando no hospital. Faz parte, tá? Não, eu vou pegar Isso é da vacina, de tétano. Tem também o soro de tetânico. Onde não toma soro de tetânico? Não, mas assim, é raro, tá? Por quê? A gente tem que agir antes. Então, quando numa ferida traumática, a gente faz soro antitetânico. A gente vai levar em consideração o ferimento superficial e limpo. Não precisa fazer. Soro. Não precisa fazer o soro. Botar assim, soro, assim. Não precisa fazer. Precisa fazer vacina? Aí vai, a princípio não. Se você estiver vacinado dentro dos 10 anos, superficial e limpo. A princípio não, se tiver menos que 10 anos. Se tiver mais que 10 anos precisa. Por quê? Porque já era para ela ter tomado. Superficial e limpo. É aquele ferimento assim que foi só uma ralada quase. Para esse é o sim. Não, para esse não precisa nada se foi menos de 10 anos. Agora foi um ferimento profundo e contaminado, ou seja, tem risco. Se falando de ferida traumática, o contaminado sempre vai ter risco. É terra, né? É terra, é o tecido que estava na chuva todo enferrujado, é o prego, é o caco de vidro que estava na terra. Então foi profundo e contaminado, precisa de soro? Precisa de vacina? Aí é a questão dos 5 anos, 10 anos. Menor que, se tiver mais de 5 anos, toma. Independente disso aqui. Desculpa. Isso aqui ele faz uma diferença ainda. Ele faz uma diferença em risco de contaminação para tétano. Aí, ó. Ferimento limpo e superficial e outros ferimentos que são mais pesados, né? Então, a pessoa está... a vacinação é incerta ou ela não tem aquelas 3 doses completas. 3 doses é aquele primeiro esquema vacinal da vida da infância. Ou seja, ele não tomou nada, você não sabe, ele não tomou, perdido no mundo, não teve pai, não tinha vacina na época. Isso cada vez é mais raro. O ferimento é limpo ou superficial? Faz vacina? Sim, faz. Faz soro? Não, porque o ferimento é superficial. Agora, o ferimento é mais profundo, tem risco de contaminação, vai fazer tanto a vacina quanto o soro.
Mas é aquela pessoa assim que não tinha pai, que não tomou vacina. Infelizmente isso aqui vai começar a acontecer de novo. Porque os pais estão numa fase de que vacina é coisa do capeta, do demônio, do Bolsonaro, essas coisas aí. E vai começar a acontecer de novo doenças que a gente tinha exterminado graças à vacina. Tem 3 doses ou mais de vacina, ou seja, ele teve aquele esquema vacinal da infância completo. Se o ferimento for, ele leva em consideração a última dose. A última dose faz menos que 5 anos? Sim. Então não precisa de vacina, não precisa de soro, não precisa de vacina, não precisa de soro. A última dose, independente de qual for o ferimento, a última dose está entre 5 e 10 anos. Se for um ferimento limpo e superficial, não precisa de nada. Mas se for um ferimento mais profundo ou com risco de contaminação, aí ele faz uma dose de vacina. Não precisa de soro. Agora a dose já faz mais de 10 anos e o ferimento é limpo e superficial, faz uma vacina também. Ferimento mais profundo com risco, faz vacina, não precisa de soro. Então só vai precisar de soro para quem, gente? Para aquela pessoa perdida que nunca tomou vacina. Tá? Se eu tomei a vacina nos últimos 5 anos, eu estou com ferimento, mesmo que eu seja contaminado, eu dou para a pessoa tomar o soro. Não, o soro, ó, olhando ali, ó, Não, é indicado. de tétano, o soro é só para o perdido que não tomou esse esquema vacinal nunca. Tá? Professor, Ah. se a pessoa tomou vacina e só que já passou de 5 anos, ela faz o soro ou não? Não, o soro é só para o perdido que nunca tomou vacina nenhuma. Ou não sabe, ou não tem carteirinha, por isso que é importante guardar sua carteira. Se sua carteira pegou fogo, vá tomar suas vacinas, porque você vai precisar de qualquer forma. Toma tudo de novo, né? Pois é. E ó, já que vai tomar as vacinas, sugiro dosar o anti-HBS. O meu anti-HBS, quando eu entrei no internato, era negativo. Eu tive que retomar todas as vacinas de hepatite B. E precisa, hepatite B, vocês vão entrar no hospital, vão se furar. Sabe qual foi o período que eu mais me furei, que eu tive que fazer protocolo de acidente de pé importante? Internato e no R1. É quando vocês estão começando a aprender. Vamos se furar. A Joana no internato, eu lembro que ela, de sapatilha, assim, no centro cirúrgico, pisou, entrou uma agulha do centro cirúrgico assim, ó, atravessou o pé dela. De quem que é aquela agulha? Sabe Deus. Vai tomar o que teve que tomar tudo. Tá? Professora, eu fiquei perguntando. Ah. É porque a senhora falou, né, que o soro é só para quem não sabe se tomar vacina, né? Ah. E quando é um ferimento profundo e contaminado, ele vai usar soro, mesmo se for Não. mais 5 anos ou não? Vamos ver esse esqueminha aqui, outro. Ali o soro era só para quem realmente nunca tinha tomado esquema vacinal nenhum. Lá naquele outro. Deixa eu ver esse daqui. Ó, ferimento com risco mínimo de tétano. Vai tomar o soro sobre essa linha aqui. Vai tomar o soro? Nunca. Vai tomar só quem certamente nunca soube se tomou a dose. Mas para ferimento mínimo, nunca. Ou vacina vai tomar. E para o ferimento com alto risco, vai tomar esse perdido, incerto, né? Perdido da vida. E aqui ele está dizendo que vai dar para quem? Para quem tem 3 doses ou mais, sendo a última dose há 10 anos ou mais, em situações especiais. Aí tem o ESIM. O ESIM é: se o profissional que presta atendimento suspeita que os cuidados posteriores com o ferimento não serão adequados, deve considerar a indicação de soro. Quando indicado, o soro concomitante deve ser aplicado em local diferente. Para quem que é esse paciente que ele está falando? É aquele tio que você não confia. É um ferimento grave e é aquela pessoa assim que, cara, ele vai voltar lá para dentro do lago do Cunhano, todo mal cuidado, e não vai cuidar dessa ferida direito, vai jogar pó de café, vai jogar babosa, vai jogar banho de sapo. É esse paciente. E existe. Então ele abriu uma exceção aqui para isso, tá?
mas isso não é a rotina. Ok. E a antirrábica, gente? Para quem que a gente faz a antirrábica? Para poder Ó, começa aqui, viu? Para vocês. Ó o Povidine ali de novo. Mas ele fala que pode ser eu também, ó. A floresta. Anexo 1, local. Então, gente, para raiva, a gente tem que saber, a gente classifica a profundidade do ferimento, a gente tem que classificar o ferimento em superficial, leve ou grave. O que é um ferimento leve para raiva? Superficial para raiva. O que é um ferimento grave? Para raiva é diferente, que a gente acabou de falar que a ferida traumática superficial é o quê? Vai até músculo, né? Para cá não. Aqui é não sangrou. Ou sangrou. Eu não quero que vocês escrevam isso na prova. Tem que escrever isso assim na prova. Boa. Isso aqui é o que eu estou fazendo para vocês pensarem no ferimento. Então, o que não sangra? Arranhadura, lambedura, mordedura que só, sabe, aquela que fica só a marca. Então, isso é ferimento leve. Prof, e quando, tipo, não sangra, mas fica escorrendo aquela aguinha assim? Leve, sangrou, tá? E grave, sangrou. Então, é diferente da abordagem da ferida traumática, tá? Isso aqui é em relação à gravidade de ter penetração do vírus da raiva, tá? E aí, outra coisa que ele fala em relação ao local. Um ferimento em extremidades, mãos, cabeça e pescoço e pés, por essas regiões serem extremamente inervadas, o vírus da raiva tem afinidade por nervo. Por essas regiões terem muitas terminações nervosas, eles são considerados graves, tá? Para acidente com raiva. E uma coisa também é o seguinte, lambedura em pele íntegra é leve, lambedura em mucosa íntegra é grave. Então, aqueles pais de pet que adora dar um beijinho na boca do seu bichinho, isso, se por acaso esse animal tiver raiva, adquirir raiva em algum momento, é considerado um acidente grave, porque o vírus penetra facilmente as mucosas íntegras. Professor, mesmo que não que seja leve, mas que seja nas extremidades, ele ainda assim vai ser considerado Ai, meu Deus, perdão, não sei, vamos ver. se seja sem sangue, mas que seja na extremidade. Não. É leve. Apesar da extremidade, é leve. Ah, tem que pelo menos dar uma sangradinha, né? Só uma arranhadinha também, não. Certo? Então, o pessoal aí que gosta de beijar em boca de cachorro, a profundidade é aquilo que a gente falou, se sangra ou se não sangra. Extensão e número de lesões, porque tem pacientes que levam múltiplas mordeduras em vários locais, então você tem que considerar, avaliar todos os ferimentos, tá? Então, ferimentos leves são ferimentos superficiais, pouco extensos, únicos, em tronco e membro. Ou lambeduras em pele íntegra. Já os graves região cabeça e pescoço, corpo digital, mão, pé, profundo, múltiplo, extenso, lambedura de mucosa, lambedura de pele onde tem lesão. Então, eventualmente, teve a lesão por outro motivo e aí chega e dá umas lambidinhas em cima.
É grave também. Unha de animal. Gato, unha e mordedura de gato é considerado grave. Ele não traz aqui, mas é considerado grave. E morcego também, independente da raça do morcego. Porque tem morcego que só come fruta. Ai, esse morcego aí não dá nada não. Dá sim, tá? Outro animal que ele também não traz aqui, mas que a gente considera grave, é rato. Rato tem um potencial de armazenamento do vírus da raiva também grande. E mordedura por rato é grave. Quando a pessoa chega com mordedura de animal, você tem que perguntar algumas coisas para ela. Primeira coisa, quanto tempo faz? Né? Quanto tempo faz? Qual é o tamanho do animal? O que mais, gente? Tem que perguntar para esse povo. Primeiro, se é um animal conhecido. Se é um animal conhecido e, se for conhecido, se tem esquema vacinal esse animal, né? Comprovado, tem que comprovar. Não adianta assim, o dono disse que tomou vacina. Tem que pedir a carteirinha do animal para comprovar. E outra coisa, como é que estava o comportamento do animal no momento da agressão? Não é porque o animal morde que ele estava com comportamento agressivo. Ele pode morder para se defender, para defender comida. Então, assim, eu falei do meu gato. Eu tinha um gato quando eu era jovem. E gato, por que o gato também é um problema? Porque além da unha e do dente ser muito fininho e fazer lesões perfurantes, penetrantes, ele é um animal vadio. A não ser que o gato mora em apartamento que fica enclausurado, você não consegue segurar um gato em casa. Então ele, diferente do cachorro, que você segura ele em casa, e a não ser que você não deixe o cachorro sair, ele fica restrito ali, então é mais difícil dele adquirir raiva. Agora o gato não, o gato sai, dá um rolê, fica uma semana fora e volta. E aí esse gato meu, um dia ele voltou e estava embaixo da cama. Eu fui tentar pegar ele meio que estava, ele queria me azunhar, meio estranho, meio arredio, e depois desapareceu. Então provavelmente o meu gato deve ter morrido de raiva, porque ele estava estranho. Então avaliar esse comportamento do animal. E avaliar se você consegue observar o animal por 10 dias, tá? Porque tem esse período de incubação da raiva, entre 2 e 5 dias. Assim, qualquer animal silvestre é classificado como alto risco, tá? Então, aqui a gente mora na região amazônica, que tem gente que tem gambá não, né? Mas pati, eu já peguei mordedura de cavalo, mordedura de porco, macaco, macaquinho só o que tem aqui, né? Então qualquer animal silvestre também tem risco de contaminação. Sempre é grave. Ele fala que a ratazana de esgoto é baixo risco. Tô fora. Tem quem faz, eu acreditar nisso. Prefiro dizer que é grave. Então, gente, aqui o esquema vacinal. Isso aqui normalmente tem é pra ter, tá? Que isso aqui é um negócio que você só vai aprender atendendo um, atendendo outro, atendendo outro, atendendo outro, por repetição. Então, normalmente, lá no hospital onde eu trabalhava, tinha lá na sala do trauma, a gente ia lá, colava, esse aqui, beleza. Não pode esquecer. E acontece de esquecer. Então, ainda no caso do gato, tem algum protocolo para toxoplasmose também? Não, porque normalmente a toxoplasmose é uma doença que a gente dá conta, nossa imunidade dá conta de resolver.
Agora, se você manifestar sinais de toxoplasmose ativa, adenomegalia cervical, e aí a gente vai fazer sorologia e nesse caso vai tratar, senão não. Então, gente, primeiro, essa tabela tá muito chata de entender, tinha umas mais legais. Você vai observar o animal sempre por 10 dias, tá? E o esquema vacinal é 0, 3, 7, 14 e 28. O esquema completo. Tem outra tabela aqui, não? Vou resumir isso para vocês. Qualquer coisa depois a gente chega, se eu começar a me confundir. Então, vamos lá. Acidente leve ou grave? Quem vai fazer? Acidente leve, acidente grave. Animal conhecido? Vacinado? Leve, grave. Conhecido, vacinado? Conhecido, não vacinado? Desconhecido? Morreu, e às vezes mata o bichinho, aí perdeu a oportunidade de acompanhar o bichinho. Desconhecido, morreu, alto risco. Acho que é isso. E aí, gente, a gente tem a vacina e o soro antirrábico, tá? Ninguém aqui, a gente não está lidando de por exemplo, do pessoal da veterinária que tem que tomar isso via lei, né? A gente está falando de pessoas normais que não tem que tomar vacina de raiva antes. Então, o protocolo completo de vacina é tomado no dia 0, no dia 3, no dia 7, no dia 14 e no dia 28. 5 doses, tá? Isso é vacina. Isso é vacina. Acidente leve, o animal é conhecido e vacinado. Precisa tomar vacina? Não vou tomar vacina. Precisa tomar soro? Vacina não, soro não. Acidente grave, o animal é conhecido e vacinado. Precisa tomar vacina? Vacina sim. 0, 3, 7 a princípio. Na verdade, assim, você vai tomar 0 e 3. Chegou no 7, você está observando o animal 10 dias, certo? Chegou no 7, já deu tempo, caso seu animal vacinado, conhecido, tenha raiva, já deu tempo de você ver. Ele está bem, parou aqui no 3. Tá? Ele não está bem, aí você toma todo o esquema vacinal. Tem dúvida, toma até a 7. Tá? Porque a próxima vai ser 14, já está observando o bicho há 14 dias. Não precisa se ele não tiver manifestado nada. Tá bom? Então, sempre pode lá, você vê direito. Precisa de soro? Não. Esse aí, ela foi para observar o bicho 10 dias. Você vai observar, conseguiu observar, você vai observar ele 10 dias sempre. Então, no 3 dias eu já posso parar. Porque o período da raiva, porque é um animal conhecido e vacinado. E porque o período da raiva de incubação é de 2 a 5 dias. A raiva é uma doença grave, ela não vai ficar se escondendo até 10 dias. Chegou em 7, se foi um animal conhecido e vacinado, você pode parar aqui na 3ª. Não precisa tomar a 7ª. Tá? Porque já deu tempo de 7 dias para avaliar o animal realmente. Tá? E, obviamente, não precisa de soro. Agora, gente, ferimento leve. O animal é conhecido, porém não está vacinado. Precisa de vacina? Sim, vacina sim. Precisa de soro? Não. Se tiver diferente aí do protocolo, você me fala, viu? Precisa de soro? Não. Eu vou cortar o que a gente precisa. Não precisa. Vacina sim, soro não. Soro não. Soro não. Vacina sim, soro não. O animal é conhecido, não está vacinado, ou seja, você consegue acompanhar ele 10 dias, não está vacinado e o acidente foi grave. Precisa de vacina? Sim.
Precisa de soro? Agora fiquei na dúvida. Eu acho que não. Soro não, vou botar não. Vejam aí se eu estou certo ou estou errado. Só que nesse caso, essa pessoa vai tomar o protocolo vacinal inteiro. Olha aí o protocolo, veja lá o que está escrito. Professora, nesse grave, a pessoa toma o protocolo vacinal inteiro, né? Sim, então estou checando ali. Lavar com água e sabão, cadê? É porque essa tabela ali está muito chata, a tabelinha que vocês botam na internet, esquema vacinal de raiva, vai ter outras tabelas mais fáceis de entender. Acidente grave, ferimento na cabeça, face, pescoço, mão, roupa digital ou planta do pé, ferimento profundo, múltiplo, extenso, qualquer região do corpo, lambedura de mucosa, lambedura de pele onde já existe lesão, ferimento profundo causado por unha de animal. Lavar com água e sabão, observar o animal durante 10 dias após exposição, iniciar esquema com 2 doses no dia 0 e outra no dia 3. Se o animal permanecer sadio, no período de observação, encerrar o caso. Então, ali, ó, grave. Se eu consigo acompanhar o animal e ele está sadio, vai até 0 e 3, tá? Vai tomar vacina. Deu 7 dias, o animal está bem, encerra na 3, não chega a tomar 7. Se o animal se o animal morrer, desaparecer ou se tornar raivoso, dá continuidade ao esquema, administrando o soro e completando o esquema até 5 doses. Aplicar uma dose entre 7 e 10 dias e uma dose nos 14 e no 28, isso para o soro. Só que agora ali, ó, deixa eu só rever. Meu animal, o paciente é grave, o meu animal é conhecido, mas não está vacinado. Ele não vai ter essa consideração, o animal não ser vacinado. Tem tempo de durabilidade que coloca o teste ou não, professora? Da vacina do cachorro? Aqui ele separa o animal em conhecido com sinal de raiva, sem sinal de raiva. Ali eu botei vacinado ou não vacinado, né? Mas pode ser equivalente. A questão é assim, ele no momento do acidente ele estava com sinais de raiva, a gente vai botar que deveria ser vacinado ou não vacinado. E aí ele fala aí que se no momento do acidente ele tiver sinais de raiva, eu vou considerar que não vacinado, ele diz que faz o soro também. Soro sim. E faz a vacina até 14. Ele só encerra aqui com 14, tá? Aqui ele encerrou antes mesmo, encerrou com 3. E o animal é de alto risco, desconhecido ou morreu, aí você vai ter que completar, não tenha dúvida. Independente do caso, se o animal morreu, foi desconhecido, é acidente grave, vacina até as 5 doses. 5 doses. Se for leve, faz soro? Eu acho que não. Veio pra mim, se o animal está desconhecido, mas o acidente é leve. Eu acho que é só vacina. Só vacina, né? Então, acidente leve, animal desconhecido, só vacina. Agora, se ele for desconhecido, aí você faz soro. E como que faz o soro? Ontem nós vimos que o soro é 40 unidades internacionais por quilo de peso. Ricardo, você tem quantos quilos? Eu sou 110. Vezes 40. Então, se ele se acidentar, vai ser 4.400 unidades de soro anti
agrupamento muscular diferente da vacina, viu? Antitetânico, fiz a vacina no braço. Onde que faço soro? Em qualquer outro músculo sem ser nesse braço. A antirrábica não. Como ela tem afinidade por nervo, você vai infiltrar a ferida. Então, na hora da abordagem do ferimento traumático, depois de anestesiar, antes de você fechar, você já vai encharcar a tua ferida ali com soro. Dependendo de onde é a ferida, dá para jogar esse soro todo na ferida? Dá, então coloca. Mas a depender da ferida e do tanto de soro que você tem que fazer, você não vai conseguir infiltrar. Se não conseguir, infiltra tudo e deixa encharcado. E aí você pode aplicar o resto do glúteo. Tá? Se tiver vários ferimentos, aí você tem que dar seu jeito de distribuir todo aquele soro um pouquinho em cada ferimento, se for múltiplos ferimentos. Se eu não me engano, a gente viu que o soro tinha... Eu esqueci. Tinha 200 unidades por ml e o frasco tinha 5 ml. Logo, cada frasco de soro tem sempre 1000 unidades, né? Se ele precisa de 4.400, ele vai precisar de 4,4 ampolas. Se uma ampola tem 5 ml, isso aqui tem quanto? 22? É? Acho que é, professor. Então ele vai ter que tomar 22 ml. Dá para enfiar 22 ml numa perna, mas às vezes no punho, numa mão não dá. Então enfia o que dá e o resto vai para o glúteo, tá? Já o soro antitetânico é 5.000 unidades, independente de idade e peso, para fazer um agrupamento muscular diferente do braço da vacina, do músculo da vacina, tá? Professor, ele falou, a gente tem que preparar? Não. O que precisa saber é quando fazer vacina e quando fazer soro. Se eu der algum exemplo, eu vou dar o peso e vou dizer quanto que vem na ampola, e aí vocês vão ter que se virar para fazer regra 23. Isso pode acontecer. Então, na melhor das hipóteses, eu dou esses valores, mas o raciocínio de como chegar nisso, das regrinhas de preço, vocês têm que saber. Porque na prática, na internet vai ter quanto é que é o soro, vai ter quanto você tem que fazer. Mas o cálculo que vai fazer sempre é você. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? Não? Professora, eu fiquei com dúvida. Tem que treinar. Não foi nem no cálculo, foi na questão do quando o animal não é conhecido e não é vacinado, é uma parte grave. Eu realmente ouvi barulho. Calma. Vamos lá. Ver o que eu posso fazer. Opa. Deixa eu tentar achar outra aqui. Esquema de vacina antirrábica. Vamos lá. É o mesmo que estava lá. Acidente grave. O animal é conhecido, mas não é vacinado.
cão ou gato clinicamente suspeito no momento. Não, você fala animal desconhecido, né? Você falou. A forma funcional lá é conhecido, mas não vacinado. Pois é, esse aí foi o que eu inventei. Ah, sabe? Eu acho que porque ele não traz essa classificação, essa opção. Mas a opção pode existir na vida real. Eu coloco isso como clinicamente suspeito no momento. Entende? Ué, vai ter situação na vida real que não está ali, tu tem que enfiar em algum lugar. Porque vai ter animal que você conhece e a criatura não está com o calendário vacinal em dia. E aí? Ele é o quê? Ele está suspeito no momento ou não? Eu vou colocar ele como suspeito. E aí a gente vai lá para acidente grave, lavar com água e sabão, iniciar esquema profilático com soro. Aí ele tem 3 ali. O soro deve ser infiltrado, ele fala onde. E 5 doses de vacina até o dia 28. Manda fazer esquema vacinal completo. Observar o animal durante 10 dias após a exposição. Se a suspeita de raiva for descartada após 10 dias, suspender o esquema profilático e encerrar o caso. Ele manda inclusive suspender. Tá? Se ela tem 10 dias para você deitar Ou seja, você vai tomar a vacina 0, 3 e 7. Só que você só vai decidir isso depois de 10 dias vendo o animal. E o soro não. E o soro não. Soro não. E olha só, ele está clinicamente suspeito no momento da agressão. É mais do que o nosso que eu falei que não está vacinado. Tá? Certo? Alguma outra dúvida? Vamos treinar aqui. Vocês foram fazer uma trilha e aí deram de cara com um pati. Pati é bicho bravo. Pensa no quê? O que é o mordido do pati? O que é um pati? É um pati. Hã? É um pati. É o casaco igual. Então vai lá, ó. Esse animal agora, cão ou gato raivoso, desaparecido ou morto, ou animal silvestre, nas agressões com morcego deve-se indicar soro independente da gravidade da lesão ou indicar conduta de reexposição. Olha só, foi? Então quem fosse meter a besta em querer brincar com o morcego, também acontece. Não, eu vou pegar aquele morcego, aí o morcego vai lá e tum, na mão da pessoa. Se ferrou, vai ter que tomar as vacinas tudo independente de qualquer coisa, tá? Então, desaparecido, animal silvestre, inclusive os domiciliados. Então, quem cria o bichinho em casa achando que por conta disso não tem risco, é animal silvestre igual. Se for um acidente leve, iniciar imediatamente o esquema profilático com 5 doses de vacinas e pronto, acabou. Vai tomar esquema completo, independente do acidente. Iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 5 doses de vacina. Então, o animal silvestre, o animal de alto risco, é esquema completo. Não quer saber se é acidente leve, se só encostou, só deu lambidinha. Esquema de vacina completo. O que vai mudar só é que se for grave tem que fazer soro também, tá? Então beleza, então vamos entregar as provas. E aí a gente vai para a prática, que vai ser mais rápido, porque a outra turma, essa parte da vacina eu fiquei discutindo por grupo. E daí acaba que demorou mais, a gente deu uma resumida aqui. Tá por ordem, tá, gente? Pode vir então, Amanda. Ó, a prova valia, estava valendo 9, mas não é para valer 9, é para valer 6. Então vocês vão ver que vai ter a nota vezes 0,66666, que é o fator de correção para chegar na prova valendo 6. Então a nota mesmo é a nota menor. E vai ter outras pessoas que vai estar rabiscada a nota aqui na frente. Porque foi quando eu recebi a questão lá, e aí ontem, antes de entregar, já fui lá e já revi as pessoas que precisavam ser revista a nota e modifiquei alguns casos lá. A nota da prática está aqui. A gente pode abrir? Pode. E a nota de conceito, eu vou... Não, tem muita gente que faltou, não dou para todo mundo não. Então eu vou só avaliar a presença
E quem não faltou vai ter um. Quem faltou um bocado vai ter menos que um, tá? E aí, até no final de semana eu já lanço o sistema. Pode vir já, pessoal, por ordem de chamada. Amanda? Quem não tiver, pode o colega vir pegar, tá? Amanda Braga, a outra Amanda? Não. O Leonardo, índole de você. Aqui, ó. A prática é a notinha de P aqui, tá? Já viu? Andressa. E você fala assim, empresa? Ana Luísa. Bruno. Posso pegar 150 mil? Eu vou me chamar. 150 mil. Eu vou te chamar. Mas eu compro você. Carla. Ei, Vinícius, vai embora. Não, já tô na capela. Diego. Eduardo. Cris. Helder. Saltou. Foi, ó, não sabia que era paródica, não, outra pessoa. Enfim, ela considerou metade na prática, metade na teórica, e quando eu fiz, aí ela deu cheio. Não, isso aí, não, mas aí, ó, em relação a mas isso é de propósito. Não, isso aí é eu que não fazer isso de propósito. Isso você tem, ó, a gente fala essa lavadora, mas eu falo, ó, se for uma cirurgia, ela vai para minha esquerda, você vai ficar no mesmo lugar. E aí ia ser de propósito, isso aí é. Mas teve umas coisas que eu falei, olha, professora, não mudou isso pra frente. Quando for assim, vocês têm, antes de ir embora da prova, já tem que pedir para me procurar, se vocês não concordarem. Pergunta clara, a resposta clara, eu falo. Mas agora se a pergunta clara, eu fui, tá, quer que eu me coloque no lugar do cirurgião principal ou quer que eu me coloque em outro lugar? Quer que eu fale a função do povo? Tá, depois a gente vai falar de serviço. Emanuel. Aqui, ó. Viu já a outra prática? Eric. Fernanda. Flávio. Gabriela. Everton. Eu não vejo, não. Eu vou pegar. Por favor, pra ele. Isabela. Ivo. João. Pedro. Vai ser hoje? Na próxima pergunta eu faço. Vamos ver.
Desculpa, Maria Eduarda. Não, tudo não. A gente na hora que eu ainda vou avaliar. Mariana Ferracim. Quem pega pra ela? Ferracim. 3 dela, tá? Mariana Lima. 2. Mariana Quevedo. Quem quer comer? Marina. 2. Maria Elza. 2. Paula. Ricardo. Samuel. 6? 3. Tamires. 3, Tarcísio. Faltou. Quem pega? Eu pego. Cassiane. Tarcísio. Cassiane. Tadeu. Vanessa. 3. Vinícius. 3. Alguém me empresta a prova pra gente fazer devolutivo? A professora arredondou, né? Sim, quando... Então, só já em cirurgia contaminada ou infectada. Professora, quanto ficou valendo cada um? Está explicado nesse treinamento, sabe? Não é bem essa justificativa. É aquela que você tem feito não tem lei. Eu estou te perguntando se é para usar na cirurgia potencialmente contaminada. Você responde usando a contaminada. Então, é uma coisa assim, eu sei que você está querendo falar, mas não é o que eu perguntei. Você precisa treinar, responder o que eu te pergunto. Porque senão você faz uma reação, não é mentira, você não resolve. É menos. Voltou já? Só que você colocar o que foi isso aqui cada uma. Oxe, que melhor. Essa aqui é a sua nota. Ela multiplicou. Professora, quanto está valendo cada questão? Aliás, Cai na prova. essa prova vale 7. Aí ela fez com valor 9. Por isso que ela multiplicou esse aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer primeiro a devolutiva, a não ser que seja só somatório. É somatório? Esse meu assistente, deixa eu te falar, você mentia ele. Não, ele não é. Eu acho que ele era uma
o Marcelo que tá aqui, né? Ai, meu Deus. Ah, não. Vocês não querem esperar devolutivo? Não. Vocês forem questionar alguma outra coisa? Porque eu quero ser. Essa é a nova sua, porque isso aqui é que a prova vai dar na hora. Aí, para valorizar, para somar com a prática, a gente Ah, que legal! Não, mas Você marcou que era 7? Aí, caralho. Você não sabe como é. Não, devolutiva primeiro. Depois eu vejo os casos. Precisa arrumar. Baseado nos instrumentos aí ao lado da mesa, varia a fotografia assinada abaixo. Eu sei que a fotografia não estava lá essas coisas, mas eu acho que dá para responder e eu acho que eu projetei lá um dia, não sei. Bacaus é uma pinça de prensão, por isso deveria estar no D? Não, né? Bacaus é uma pinça de campo especial e fica lá no canto dela mesmo. Sherman é uma pinça utilizada para anestesia cirúrgico? Sim, é essa a questão. Se alguém tiver dúvida em alguma outra que eu não falei, fala, professora, por que não é essa, tá? A 2 era para botar TOF. A respeito da equipe cirúrgica, o cirurgião sempre fica ao lado direito do paciente, independente do tipo de cirurgia? Errado. Dependendo da posição da cirurgia, o cirurgião vai mudar também para facilitar a abordagem. O cirurgião auxiliar é figura indispensável a qualquer cirurgia? Isso sim, isso é verdade. Vocês vão ver na prática as pessoas operando sozinho, o instrumentador, de outras formas, mas o cirurgião auxiliar é obrigatório. Lembra que eu falei? Se o cirurgião desmaiar, passar mal, acontecer alguma coisa, tem que ter o cirurgião auxiliar sempre. Só de brinde. Na realidade, eu pensei nisso, cirurgia oftalmológica não, por isso que eu coloquei não, porque eu pensei nessa. Eu também. Por isso que eu coloquei não. Eu também, porque o hospital não é só ele. Fica lá, não tem. Eu falei algo que eu estava É isso que eu estou para viver inclusive no CLHPM, porque por isso eu só pensei nessa. Ó, gente, para de brigar com a prova. Vocês parem de brigar com a prova. 7 já tem 100. Mas Ó, na tabela de código de procedimento nem tem cirurgia de oftalmo como cirurgia. Eita, prof. E assim, também não é toda cirurgia oftalmológica que o médico está sozinho. Tá? Então, assim, você não pode pegar uma exceção de uma especialidade que não é nem cirurgia. Não, sim, eu entendo. Tá? E aí a outra coisa que eu estou falando é o que eu acabei de falar. Por exemplo, quantas cirurgias, sei lá, de apêndice que vocês vão ver o cirurgião operando sozinho com o instrumentador?
E aí, é certo ou errado? Entendeu? Então, o que você vê na prática não necessariamente também é o correto, tá? Toda cirurgia deveria ter, uma cirurgia de verdade, deveria ter 2 cirurgiões. O instrumentador deve conhecer não só de instrumentais, mas também estar familiarizado com os passos a fim de antecipar a sua orientação do cirurgião. Sim, gente, a pessoa tem que estar ligada, por isso que eu falo, você tem que prestar atenção, porque você já está ali, ó, ganhando tempo. E por isso, idealmente, o instrumentador faz parte de uma equipe específica para você se familiarizar. O instrumentador do ortop não sabe instrumentalizar laparô, porque ele está acostumado só com o instrumental do ortop, tá? Anestesista é indispensável em caso de cirurgia quando precisa voltar à sedação.